Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Valores Essenciais, onde a gente discute histórias inspiradoras de pessoas que conseguem viver os seus valores pessoais e profissionais nas suas carreiras, nos seus negócios. Olá, estou aqui então para falar um pouquinho mais da minha história, né? E quem não gosta de uma boa história? Eu falo assim, todo mundo tem uma história excelente, uma história bonita para ser contada. E sabendo contar ela, a gente acaba pegando alguns pontos que possam inspirar aí as outras pessoas, né? Eu fui inspirado muitas vezes por isso. Então, eu me chamo Jonathan, sou de Santa Catarina, vocês vão ver que o meu sotaque é um pouco diferente, né? Não dá para negar. Mas vim aí num projeto de expansão da Via Crédito Alto Vale, na instituição na qual eu atuo, atuando primeiramente como gestor de agência, né, de pós-atendimento, e agora, recentemente, aí tive a oportunidade de assumir o projeto da regional. Então isso é bacana também, porque dentro desses 12 anos de história, né, dentro da cooperativa, venho alcançando, galgando novos cargos aí na instituição financeira. Muito bem. Interessante, né, essa questão que tu traz sempre do como o trabalho ele realmente faz parte da tua vida, né? A gente conversando mais vezes, a gente percebe esses 12 anos dentro do negócio, da cooperativa, o quanto tu vem vivenciando os valores, né? E essa mescla dos teus valores com os valores da cooperativa. E aí o sorriso no rosto deixa claro, né, o quanto é essa transformação, né, de vida, carreira, que as pessoas percebem no dia a dia, de fato, né, do negócio. Exato. Eu acredito assim, ó, se a gente for falar de valores, eu acho que primeiro existe uma conexão que a gente tem que ter do que é o Jonathan, pessoa física, do CPF, com a conexão do CNPJ que ele está representando, né? Mas antes disso, eu acredito muito nos valores que é deixado pela família. Então hoje, meu pai e minha mãe, eles estão trabalhando, mas eu sei que meu pai trabalha há 30 anos na mesma empresa. A minha mãe, mais de 20 anos na mesma empresa. Então, da mesma forma como eles foram criados, eles repassaram isso para mim. Eu tive 2 empregos na minha vida, 3 na verdade. Com 13 anos eu comecei a trabalhar sendo babá, porque até aquela época eu não poderia assinar carteira, mas eu queria ganhar dinheiro, né? Acho que é importante, eu queria ter minha autonomia. Depois, com 16 anos, aí até sem a minha mãe saber, eu comecei a trabalhar. Porque ela queria que eu terminasse meus estudos. Tua mãe não sabia? Ela não sabia, ela descobriu no momento em que eu fui admitido. Fiz toda a entrevista e eu digo, olha mãe, eu cheguei em casa e digo, vou começar a trabalhar. Preciso que a mãe altere ali meu horário da escola, né? E para que eu possa dar continuidade. Eu estou contratada. Já estava tudo organizado. Já estava. Eu só precisava da assinatura com 16 anos, eu ainda não podia. Sim. E eu lembro que ela foi na escola, chorou um monte, enfim, mas era algo que eu buscava. Porque acho que todo mundo tem desejos e tem sonhos. E num desejo, num sonho, a gente tem que buscar meios para conquistar tudo aquilo. Então eu comecei a trabalhar. 2 anos depois, né, eu lembro de um rapaz ali, o Douglas, e ele me convidou algumas vezes para mim vir para a cooperativa. E daí eu fiz todo esse processo para entrar na cooperativa. E dali então eu tive essa conexão, que eu comentei no início. Conexão dos meus valores com os valores da instituição. E até então, por isso que eu fico dentro da cooperativa, né? Que isso é muito rico, isso é muito forte. Eu consigo ser eu mesmo lá dentro. É relevante isso, né? Muito relevante a tua frase, né? Eu consigo ser eu mesmo lá dentro. Isso. O quanto a gente escuta no mercado de trabalho, né? Que parece que eu sou um personagem, eu estou vivendo duas vidas, né? Uma vida pessoal, uma vida profissional. E a gente sabe que cada vez mais a gente precisa realmente ter essa consciência que é um único CPF, né? Somos uma única pessoa, de fato. E como isso é rico no sentido de trazer valor, qualidade de vida, saúde para nós, quando a gente consegue ser a mesma pessoa 24 horas do dia, né? Exato. Tu não tem essa necessidade de, entre aspas, vestir um personagem para poder trabalhar, mas justo o contrário, conseguir vivenciar os teus diferenciais, as tuas qualidades, potencializando ainda mais a tua carreira, o teu negócio de fato. Algumas pessoas elas dizem, eu vou trabalhar no momento em que eu abro a porta, eu sou outra pessoa lá no emprego. A hora que eu chego em casa, eu sou outra pessoa em casa.
o que faz uma coisa na vida, tu vai fazer em todas as outras. Isso. Não tem como mudar. Eu não posso ser muito bom dentro de casa, né, como esposo, como marido, como esposa, e no trabalho eu não ser eficiente, não ser dedicado. Se eu sou dedicado em uma área da minha vida, eu vou ser em todas as outras. Claro que ela pode mudar, né, em alguns níveis, dependendo do teu foco. Eu preciso me dedicar mais ao trabalho. Mas o que faz uma coisa na vida, tu faz todas as outras, né? Então, se eu sou quem eu sou e posso transmitir isso dentro da instituição, do trabalho onde eu estou, mesmo que seja uma CLT, eu estou sendo feliz. Eu vou crescer naquele ambiente porque eu não preciso me moldar, eu não preciso vestir uma camisa que não é minha, né? Que não vai ficar ajustada. Eu estou sendo eu mesmo. Então, isso é importante também, né? De eu ser a mesma pessoa, criar os meus valores para que eu possa levar para a instituição, ou a instituição já tenha essa convergência, e assim eu consigo ser mais feliz. Pessoas que não têm isso, elas acabam não sendo felizes numa instituição, né? E é algo que nesses 12 anos de cooperativa, a gente prega bastante. Se eu não estou sendo feliz, não importa, a gente sabe que tem algumas particularidades, mas busque a felicidade em primeiro lugar. No momento que você vai ser feliz, aqui ou fora, né, da cooperativa, a gente traz isso, mas vai se realizar. Porque é difícil a gente levantar de manhã e pensar, poxa, mais 8 horas numa instituição, mais 8 horas em algum lugar onde eu não estou contribuindo para mim, né? Então, isso é importante. E algumas pessoas questionam muito, né, Jonathan? Eu digo muito isso nos nossos momentos de mentoria, na rotina diária com equipes, né, com os nossos times. Algumas pessoas dizem, mas eu trabalho porque eu tenho que trabalhar. Né, preciso cumprir a rotina da semana. Eu digo, não, gente, não precisa ser assim. Qual é o teu propósito? O que faz os teus olhos brilharem? Perfeito. O que tu gosta de fazer? É isso. Então tá, então vamos caminhar para isso, para que tu possa ser feliz e realizado no teu ambiente de trabalho, né? Então, é algo que eu defendo muito, a gente sempre fala, né, sobre isso. E como é gostoso entender e apreciar na tua jornada que exatamente a tua essência, os teus valores fizeram e puderam te levar numa jornada de crescimento dentro da empresa, né? Exatamente. Porque a gente percebe, assim, pela tua trajetória, que isso somou pro teu destaque, né? Para as tuas promoções, para a tua evolução dentro da empresa. E como tu acha que realmente isso impactou para esse teu crescimento dentro da empresa e o quanto tu consegue compartilhar isso com o teu time? Isso é legal porque, vamos lá, se a gente voltar um pouquinho, vamos pensar da seguinte forma: o quanto que eu consigo contribuir com as pessoas. Em algumas falas recentes, né, a gente trouxe algumas pessoas que vieram de Santa Catarina atuar aqui no Rio Grande do Sul. E falas recentes porque teve umas pessoas que chegaram e iniciaram hoje. E daí eu fui nos postos de atendimento fazer essa recepção para eles. E quando a gente fala de instituição financeira, a gente olha muito para os números, né? Hoje, numa região muito bancarizada, é muito fácil os bancos olharem para as pessoas e olharem os números. Dados, né? Dados. Então, aquele cliente, ou até mesmo, eventualmente, algumas cooperativas, enfim, podem olhar o número como principal. Mas é isso que eu digo que é bacana, porque a convergência que eu tenho com a instituição as pessoas vêm em primeiro lugar. E na nossa conversa, hoje, a gente estava conversando sobre o desenvolvimento de cada um. Qual que é a minha orientação e o que eu busco com o meu time, né, com as pessoas que têm junto comigo? A gente fala muito do plano de desenvolvimento, que é o PDI. Então, eu tenho algumas fases dentro do plano de desenvolvimento. Para ele crescer, ele vai ter que ter algumas condições, né, para ele, algumas, talvez ferramentas, né, soft skills que a gente fala, que para ele galgar novos cargos. Eu disse, olha, 4 coisas muito simples. Primeiro, tu vai ter que querer acreditar naquilo que tu vai fazer. Eu quero galgar um novo cargo, eu quero subir de nível, eu quero atuar em outra função aqui dentro da cooperativa, onde que isso vai me trazer também, né, um retorno financeiro. O primeiro é o querer. Depois tem 3, que é muito importante para que a pessoa esteja preparada para aquele momento, que é o conhecimento, a habilidade e a atitude. A gente fala bastante sobre o chá. O chá. Mas precedente do chá é o querer. Eu tenho que querer muito aquilo, né? E eu disse, ótimo, se vocês estiverem preparados, vocês vão conseguir já esse novo cargo? Sim ou não? Sim, depende. Porque isso é o precedente. É eu olhar para a minha postura profissional. Porque daí, em um segundo momento, tem a minha postura comercial.
Vamos lá, para uma instituição ela existir, ela vai precisar de um financeiro para que ela consiga almejar e ter esse crescimento. E o crescimento ele vem com consequências positivas, que é o crescimento das pessoas lá dentro. Então, o primeiro ponto é a gente querer e ter todo esse conhecimento, estar preparado para uma nova oportunidade. E o segundo, não menos importante, estão nivelados, que é a questão comercial, é o quanto que eu estou vendendo a instituição, quanto que eu estou produzindo, porque se a instituição está crescendo, automaticamente eu vou ter novas oportunidades, né? E nesse contexto eu trouxe essa fala hoje de manhã e até fiz uma analogia, né? Disse, olha, quem aqui tem um imóvel? Né? Quem tem um imóvel vai querer fazer, em algum momento vai querer fazer uma reforma, ou às vezes comprar um imóvel, certo? Mas vocês vão fazer uma reforma, ampliar esse imóvel sem dinheiro? Não tem como. Não tem, né? Pode ter muita vontade, mas não vai ter como. Não tem como. Então, tem que estar preparado. Acho que esse é o primeiro ponto. Olhar para dentro. Qual que é o meu desenvolvimento? Perfeito. Mas eu também ter essa contribuição no coletivo. Ela é importante, porque se ela estiver no coletivo, eu vou conseguir ajudar tanto a instituição, mas principalmente eu conseguir galgar os meus sonhos, né? E essa visão a gente traz tão valiosa, né? Os sonhos. Como é importante ter o objetivo que tu começa sonhando. A partir do momento que tu conseguiu imaginar aquilo ali, sonhar com aquilo ali, é importante tu ir para o segundo passo, né? Começar a colocar objetivos. De que maneira você vai transformar, de fato, o sonho em realidade. Os objetivos para que isso aconteça são fundamentais para que deixe de ser sonho e se torne, de fato, uma realidade. E nessa vivência que tu traz os objetivos, dos valores da cooperativa, e que tu teve a felicidade de encontrar uma empresa que conseguiu casar os teus valores pessoais com os valores profissionais, né? Tu conseguiu a velha história da plantar sementinha, né? A semente boa caiu na terra boa, terra fértil. Porque às vezes a gente encontra que tu tem empresas que são muito boas e tu vê que parece sempre estão com um rodízio de pessoas, ninguém para. E tem outras pessoas que tu vê que fazem um trabalho incrível, mas a empresa não consegue de fato se estruturar, crescer, se desenvolver. E aí vem esse conjunto, né? Tu precisa ter uma visão orientada da liderança, dos diretores e do time. Isso. O conjunto faz o diferencial da terra forte, né? Não adianta só ter uma terra fértil, ela tem que ter força na semente para se desenvolver, crescer e prosperar. Trago essa reflexão também, né? Que a prosperidade ela é muito mais ampla, né, do que sucesso. Sucesso a gente remete a finanças, grana. Enquanto que a prosperidade é um conjunto de coisas que tu vem buscando. E na tua fala tu traz isso. Exato. E aqui é importante trazer, por exemplo, trouxe algumas falas assim, poxa, tem algumas empresas que ela tem uma intenção boa. A gente vê, tem muitas empresas que elas têm uma intenção boa, ela quer manter o colaborador dentro do seu quadro de funcionários. Só que hoje ela acaba priorizando a parte da receita. Por quê? Querendo ou não, a empresa ela tem que priorizar isso, né? A gente olha, poxa, eu estou com uma empresa lá e eu não tenho receita, como é que eu vou manter o meu colaborador? Só que é aí que mora o grande perigo das empresas não investirem no colaborador, não investirem nas pessoas. Porque existe uma estratégia por trás de tudo isso. Existe método, né? Existe o método. Mas eu não vou cobrar do meu colaborador. Não. Tu pode ter um acompanhamento, ele pode cobrar do teu colaborador, né? Querendo ou não, tu está fazendo um contrato ali com ele, mas existe formas para que isso aconteça de forma muito mais simples. Num ciclo perfeito é eu ensinar, eu apoiar, acompanhar e daí eu cobrar. Mas o processo normal que as empresas, em alguns momentos eu vejo acontecendo isso, e é onde elas acabam quebrando, elas olharem simplesmente para o resultado e elas partirem direto para a cobrança. Então eu pego, às vezes, uma liderança despreparada, onde ela não vai saber ensinar um colaborador, ela não vai saber apoiar esse colaborador, porque querendo ou não, por mais que eu ensine, eu tenho meu conhecimento. Mas como é que eu estou repassando isso para o meu próximo, aqui para o meu colega? Então eu vou ter que dar mais conhecimento para que ele tenha ciência do que ele vai fazer. Ou de que ele tenha ciência de como que ele vai fazer o processo de gestão daquela equipe. Então, algumas empresas elas pensam que investir em pessoas é um custo. E muito pelo contrário, é um baita do investimento. E recentemente a gente teve algumas falas e teve uma líder da cooperativa
E ela comentou a seguinte frase: se em algum momento nós estivermos com recursos escassos, a nossa prioridade de investimento é na liderança. Bah. Porque Incrível. a liderança ela vai conseguir dar fluidez nesse processo e conseguir, eu não digo educar, mas ela vai conseguir falar com as equipes e mostrar o norte. Ela tem esse papel, né, dentro das equipes. Essa consciência, né, da liderança, acho que é fantástico. Porque aí vem, acredito que o ponto de ruptura, assim, antes de passar a palavra para a Fabiola, esse insight que como é difícil trazer lideranças para treinamento. Normalmente, as empresas mandam o time. E daí o time se renova, tem conhecimento, informação, chega motivado, empolgado na empresa, e quando chega lá para fazer essa transição, a liderança ainda é a mesma. Daí eles falam, não, até parece legal, mas vamos fazer numa próxima. Agora não. E daí o pessoal fica desmotivado. De novo, né, o quanto tu tem que treinar e desenvolver a empresa inteira para ter um resultado real. Senão a empresa fica investindo em treinamento para time, mas tem que mudar a mentalidade, de fato, muitas vezes, dos líderes. De quem realmente já está, vamos lá, no topo da pirâmide do negócio, tem que se renovar também. Exatamente, porque às vezes, o que acontece? Quando tem uma empresa, uma estrutura de uma empresa com mais tempo, que ela, de geração para geração, vamos botar dessa forma. Vamos lá, hoje 2024, vamos pegar ali década de 80, 90. O que era uma empresa muito forte lá? Era aquela empresa familiar, com sobrenome, onde as pessoas tiveram um crescimento, uma ascendência muito grande, porque existia uma mão de obra totalmente diferente, existia um público diferente de trabalhador. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, por mais que exista essa estrutura, mas eu não consigo manter os mesmos métodos de antigamente com a quantidade de informação que a gente tem. Por exemplo, antigamente o motivo em que as pessoas se sentiam mais beneficiadas era a questão salarial. A remuneração principal, né? A remuneração era a principal. Hoje em dia a gente vê uma grande mudança. Hoje em dia as pessoas elas querem viver uma experiência. Às vezes elas deixam de ganhar mais para viver uma boa experiência. Nos últimos fóruns ali que eu acompanhei, né, sobre processo de admissão, se fala muito das pessoas olharem para as empresas que fazem uma experiência boa para o colaborador, que elas têm projetos sociais para as empresas. Ambiente de trabalho, de conforto, benefício. Exato, exatamente. Então, tudo isso vai fazer com que isso mude. De novo, antigamente era diferente. E se eu manter esse mesmo modelo, dizendo, não, sempre foi assim, e assim eu vou dar continuidade nos negócios, é uma empresa que ela, não digo que ela vai sucumbir, morrer, né? A gente fala de um CNPJ que vai deixar de existir, mas ela vai ter dificuldades por querer manter um processo que hoje em dia não faz mais sentido com o público que tem, né? Tanto interno quanto externo. É o que a gente vem falando muito, né? A inovação não vem só por parte tecnológica, né? Isso, exatamente. Ferramentas e métodos nós temos disponíveis, mas essa abordagem do olho a olho, de entender as pessoas, tem sido a peça-chave, né? Isso, e a gente exatamente. identifica na tua fala, assim, nos teus olhinhos, né? O quanto tu realmente tem um perfil de liderança e que tu faz isso no teu dia a dia, né? Fica muito nítido. E dentro dessa jornada tua, Jonathan, né? Com times, com as equipes, certamente eu também sou gestora de equipes, sei, a gente encontra desafios, dificuldades. Como tu acredita que os teus valores te auxiliaram a superar esses desafios na liderança? Olha, essa é uma boa pergunta. Olhando para a pessoa daí, né? É porque, olha só, chega um momento em que tu pensa assim, eu vou ter que, sei lá, perder algum dos meus valores. Mas aí que mora... né? Mas é real, né? Mas é real. A gente se questiona por vezes, né? Diz assim, poxa, isso é difícil. Mas eu tive algumas situações assim, né, nessa trajetória. E eu sempre foquei primeiro nas pessoas. Acho que um valor que eu trago é a questão da confiança. Acho que a gente não perder a confiança, a questão do respeito, né, da credibilidade. E eu tive recentemente mesmo um colaborador que veio trazer um feedback, né? Ele disse, olha, em 2 momentos tu chegou, sentou, conversou comigo por uma fala que ele teve, né?
E ele disse, naquele momento eu não entendi. Eu não entendi, mas agora eu entendo o que tu quis dizer. E ele agradeceu, enfim. Daí eu voltei atrás. Poxa, se naquele momento eu olhasse para a situação e dissesse, não, mas aqui tá tudo certo, vamos deixar rodar. Deixa passar. Rolar. Eu estaria contra os meus valores, que é a questão da cordialidade, confiança, respeito com as pessoas que estão ao meu redor. E para ele não ia fazer diferente. Não ia mudar. Mas ele ia continuar fazendo aquilo para frente. E quando a gente olha a questão de equipe, e eu falo muito do colaborativo, né? Comentei antes, poxa, eu tenho que olhar ao meu redor, aquilo lá ia ferir meus valores. Então eu fiz questão de sentar com ele e conversar. Talvez no momento ele não entendeu, mas depois, com o passar do tempo, ele pegou e chegou assim, cara, eu entendi o que tu falou, porque eu senti na pele uma terceira pessoa fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo com essa pessoa. Né? Então ele disse, eu senti na pele. Então agora faz sentido o que tu fez. O que a gente não pode abrir mão é dos valores. Acho que confiança, o respeito que a gente tem que ter, acho que vem em primeiro lugar, porque ele traz base. Depois que tu perdeu a confiança ou que tu não tem respeito com as pessoas ao teu redor, fica mais difícil um relacionamento, né? Até acordos comerciais, vamos dizer dessa forma, eles não acontecem pela perda, né? Quebra, né? Quebra de confiança. E a quebra de confiança, ela é algo que, uma vez que acontece, não tem mais renegociação, né? Tu não renegocia isso. Não tem mais volta. É que nem querer colar vidro. Quebrou. Não dá pra... Tu até pode tentar colar, mas vai ficar bem diferente a relação. E a gente vê que volta e meia, a gente se pega em situações que diz assim, poxa, vou fechar os olhos, sabe? Deixa passar isso daqui. Mas aí que mora o grande perigo. É o pulo do gato, né? Mas aí que mora o grande perigo. Porque são nessas situações que isso começa a virar uma bola de neve. Porque se tu não é corrigir, acho que não é essa palavra, mas se tu não aciona naquele momento, no segundo momento tu vai deixar passar de novo. E daí perde os valores. E eu vou complementar a tua fala dizendo, eu gosto de usar o termo alinhamento. Isso. Ali é o momento do alinhamento, não deixa passar, né? E eu uso muito essa referência do alinhamento e gosto de comparar com a época de escola, de faculdade, de uma forma muito simples, assim. Quando a gente estava estudando e nós tínhamos lá todos os professores, aquele menos exigente e o mais exigente, para a vida da gente, qual que a gente levou como referência? Aquele mais exigente. O mais exigente, né? O mais crítico. E a nossa equipe tem essa expectativa. Então, no momento em que acontece uma intercorrência, uma situação indevida, algo que... Tu tem um regramento, tu fez um contrato, tu tem combinações, tem os direitos e tem deveres. Então, tem isso alinhado. Exato. Todo mundo tem isso informado, né? Isso. Talvez a gente não detalhe por vezes, a liderança peca nesse sentido, né? Por vezes em algumas empresas, mas tem o combinado, né? E a gente sempre diz que o combinado não sai caro, né? E aí não aconteceu o combinado. Ok, e tu deixou passar, tu perdeu o colaborador ali. E tu perdeu como empresa, como time, como liderança, porque tu não fez alinhamento e ele tá na expectativa. Ele tá esperando tu chamar ele. Muito boa trazer isso dali, porque a gente pode trazer um exemplo, né? Hoje eu tenho alinhamento de expectativa com todo mundo, todo meu time. Tenho alinhamento de expectativa. Todo início do ano, eu faço alinhamento de expectativa, 6 meses mais ou menos, faço um realinhamento. Vamos ler aqui de novo esse alinhamento de expectativa, né? Inclusive o primeiro lá é confiança, né? Eu isso aqui como confiança, é a base de tudo. Mas eu faço isso periodicamente, porque se em algum momento falhar, vem cá, vamos voltar aqui e vamos conversar. Tive um episódio, a gente já conversou em alguns outros momentos, eu e o Matheus, e eu tive um episódio já há bastante tempo, em que realmente, sabe essa questão dos valores? E vai casar muito com o que a gente vem falando de expectativa. Tinha uma pessoa que estava na equipe, ela recentemente estava na equipe e estava um pouco desalinhada. Tínhamos feito lá toda essa expectativa com ela e tudo mais. E passou um período ali, uns 2, 3 meses, e aquilo não estava acontecendo. Não estava acontecendo e eu chamei para conversar. Vem cá, vamos conversar aqui. Eu queria realinhar aqui as nossas expectativas que nós fizemos no início. E na metade ali, né, dessa releitura, ela disse, olha, Jonathan, eu entendo tudo que você quer trazer, eu entendo essas expectativas e realmente, hoje eu não estou alinhada com os valores que você tem com a cooperativa. E ela fez o desligamento. Né? Então, né, ela saiu pela porta da frente e tal, tudo mais, eu disse, agradeci, tudo certo,
para ela tá tudo certo, é uma excelente profissional, mas ela não estava feliz ali, ela não tinha convergência com a cultura e nem estava alinhada com as expectativas que a instituição e eu que eu tinha com ela. Como líder, de fato, né? Ela tinha boas expectativas, tinha excelente profissional. Só que ela tinha outras expectativas. E naquele momento eu não poderia atender e ela não poderia atender minhas expectativas como líder dela. Então a gente pegou e acabou encerrando os contratos, tá tudo certo, né? E fica todo mundo bem. Exatamente. Esse é o momento que o grande erro nas empresas também, de não fazer esses alinhamentos de expectativas. E a gente fala, quantas pessoas que saem, que são desligadas ou que pedem o desligamento e falam, nunca mais volto, ou reclamam daquilo lá. Mas, poxa, qual foi o momento que eu parei para conversar, para discutir sobre isso, para entender, olha, até aqui é com você. Daqui para cima é comigo. E o que eu posso e o que eu não posso fazer, exatamente, né? Porque exatamente. Tem as duas partes, né? E os dois têm responsabilidade, mas também tem os limites. Né? Porque às vezes a expectativa sozinha também não é suficiente, porque a empresa tem o que ela pode ofertar, né? Tem os cargos, tem plano de carreira, então por vezes a expectativa sozinha, o querer sozinho não é suficiente, mas aí a gente entende a importância da comunicação entre as partes, né? Porque senão a gente realmente por vezes tem na equipe pessoas insatisfeitas ou pior ainda, né, que acabam contaminando, poluindo o time, a gente acaba chegando a resultados que não são os esperados, não só em ambiência, né, em clima de trabalho, mas como resultado final mesmo, né? A gente falava de números antes, né, que é a expectativa da empresa, é o resultado final, mas o quanto isso impacta, né, no dia a dia e no resultado final da empresa. É que se a pessoa não tem direcionamento, ela vai precisar, né? A gente tem lá o quadrante, nível de maturidade, quando a gente fala de equipe, nível de qualidade, de maturidade. M1, M2, M3. Então, ele fala muito sobre a pessoa precisar de muito apoio. Então, ela tem apoio e um acompanhamento, vamos dizer. A pessoa que ela precisa disso, ela vai ter o nível de maturidade baixo. Mas eu pergunto, até onde é o nível de maturidade da pessoa? É por parte dela ou das expectativas, do que não foi deixado clareza, né? Não deixei claro para o colaborador quais são as expectativas, não deixei claro para ele o que ele precisa fazer, quais são os momentos que ele vai poder ter apoio aqui, enfim. Se eu não ter essa conversa sincera, interesse genuíno pelo colaborador, vai acontecer, ela vai ficar insatisfeita. E ela vai se sentir cada vez mais... ela vai se sentir retraída. E daí vai precisar de mais apoio, mais direcionamento. E daí naquele quadro de nível de maturidade, ela vai estar no M1, que a gente fala, né? Porque ela precisa de muito apoio e muito direcionamento. Mas não, é só porque ela não sabe o que fazer. E às vezes muitas lideranças, elas pecam por querer ser boazinhas demais, mas não boazinhas no sentido de... não sei dizer assim, um aspecto de... ser queridão, assim, sabe? Sim, legais. Ser legal por ser legal, né? Isso, e eu errei muito no meu processo de gestão por causa disso. Porque eu pensava que o gestor, ele precisa ser legal. Amigão. E às vezes o gestor acaba fazendo pelo colaborador. O trabalho do colaborador. Isso. E daí o que acontece? O nível de maturidade daquele colaborador é baixo. É prejudicado. Porque eu não dei direcionamento para ele, porque eu fazia tudo. Eu dei pouco apoio para ele. Pouco apoio. Simplesmente eu chegava... Não, eu vou fazer aqui. Eu fazia alguma situação. Então, aquela pessoa, sempre quando ela ia fazer alguma coisa, ela tinha uma insegurança. Que daí eu acho que é o desfecho de todo desse nível de maturidade. É a insegurança, né? Ela tinha insegurança. E eu errei com isso. Eu achava que queria ser o queridão. E até essa questão, né? Na vontade de ser o queridão, de querer resolver, de fato... se torna mais prático e mais rápido muitas vezes, né? Às vezes sim, mas custa caro. Custa muito caro. A gente acaba não ensinando, e sim fazendo, né? Tu ganha tempo a curto prazo, mas perde muito tempo e dinheiro a médio e longo prazo. Então, nesse processo de liderança, de ser o queridão, hoje a gente vê muito no mundo corporativo essa dinâmica, né? De como conciliar investimentos, liderança e experiências. Porque o quanto se fala muito qual é a experiência que o teu negócio proporciona para o cliente interno, colaborador direto, para o cliente externo, né? O cliente realmente final da empresa, do serviço, do produto que a empresa esteja ofertando. E nessa dinâmica de compreensão de mercado,
fica um conceito que é o intraempreendedorismo, né? Hoje o nosso bate-papo está bem corporativo. E como o intraempreendedorismo ele se define dentro de instituições, mas principalmente, Jonathan, como é que tu vê, né? Ou como é que tu entende para explicar para nós o intraempreendedorismo na tua visão e depois falar um pouco como tu consegue perceber na prática dentro da cooperativa, né? Tá, bom, isso é legal fazer essa pergunta, porque daí algumas pessoas pensam, não, poxa, eu estou trabalhando numa... Eu vou contar aqui a minha história, né? Mas algumas pessoas podem trazer isso para a história delas e tentar encaixar. Quando eu entrei, 12 anos atrás na cooperativa, eu entrei naqueles cargos iniciais, né? E eu lembro que eu entrei como operador de caixa júnior. Hoje em dia não existe mais o júnior. Essa função dentro da cooperativa, né? Mas o que eu lembro daquela época, e daí eu lembro de cada estágio que eu passei. Quando eu chegava lá no meu caixa, cara, aquilo ali era meu caixa, sabe? Eu chegava de manhã, eu ia organizar as notas, tinha que ser lá, eu brincava dizendo, tem que ser bigode com bigode, né? Tem que ser as moedas ali separadas, porque ia me dar agilidade no processo. Sim. Eu tinha que fazer alguma operação, eu tinha que atender. Cara, aquilo lá, ali para mim era algo incrível, porque aquilo ali era meu. A apropriação que eu tinha que ter. Depois disso, passei um tempo nas mesas e eu fui para atender pessoa jurídica. Né? Fui atender pessoa jurídica. E tem uma pessoa que me ensinou muito na pessoa jurídica, que foi o Rony. Até hoje a gente deixou de ser somente colega de trabalho, é um grande amigo meu. E um dia ele me falou a seguinte situação, que quando tu ganha algo, né, que nem eu ganhei a PJ lá, a carteira, é como se eu tivesse ganhado um carro. E eu sempre utilizo essa mesma analogia, né? Peguei dele, agora direitos autorais. Ele disse, poxa, tu ganhou um carro. Cara, daquele carro ali, ó, eu vou ter que, para mim dirigir ele bem, né? Se eu quero viajar, vou sair daqui, eu vou pra praia, né? Pra praia, vou pra Torres. Para mim chegar lá em Torres, eu tenho que estar com o carro bem estruturado. Porque daí eu vou ser feliz lá em Torres, curtir com a família e tudo mais. Mas eu preciso trocar o óleo do carro, preciso abastecer. Se eu não tiver gasolina o suficiente, eu preciso abastecer. Enfim, ele me trouxe essa analogia e eu pensei, mas o que tem a ver isso com o trabalho? Cara, o carro é meu. Se eu quiser que no final de um período aquilo esteja 100%, eu vou ter que trocar o óleo, eu vou ter que verificar, eu vou ter que fazer manutenção, eu vou ter que tratar bem meu carro, que seria os clientes ou cooperados. Se eu tratar meu carro ruim... Cara, foi a consequência disso. Foi a consequência, sabe? Trocar de marcha errado, vou, sei lá, fazer alguma coisa que danifique o automóvel. Teu custo aumenta. E depois eu não vou ter que trocar de carro? E não pode gerar um acidente, enfim, percurso. Então essa analogia me fez muito sentido e hoje eu utilizo ela sempre porque, querendo ou não, a gente tem que empreender. Aquilo lá era meu carro quando eu entrei na PJ. Quando eu entrei na PJ eu disse, eu vou cuidar disso aqui. Eu vou passar preteador no pneu. Senso de pertencimento total. A empresa é minha. Chegou na empresa, o negócio é meu. Os meus diretores que já sabem, mas eles que não me ouçam. Mas eu chegava na sexta-feira, cara. Eu levava meu notebook para casa, eu botava ele lá e eu ficava estudando o que eu ia fazer na próxima semana. Porque eu queria estar sempre próximo dos meus cooperados. Então aquilo lá era para mim. Para quem eu tava vendo, pra cooperativa, cara. Não, era para mim, sabe? Era meu. E daí, agora nessa jornada, quando eu entrei a questão da liderança, tem um vídeo que fala, né, quem que é o dono da Guarapira. Não sei se vocês já viram isso. Mas agora, sendo gestor de uma agência ou da regional, cara, essa Guarapira aqui é minha. Eu que sou o dono da bodega, eu tenho que cuidar disso daqui. Né? Se eu tiver que apresentar os números, assim, claro, vou apresentar para minha diretoria, mas eu tenho que ter orgulho do que eu vou falar. Isso daqui é meu. Propriedade, né? É teu. É meu, eu tenho que saber desde o momento da pessoa que está lá, seja o assistente que entrou, até os gestores, como é que está gerindo esse negócio. Mas é meu, eu tenho que gerir aquilo ali. A qualidade, né, eu digo assim, o crescimento depende muito de mim. Então eu tomo propriedade daquilo lá e eu estou empreendendo. Se eu for fazer alguma coisa errada, mas é que é do negócio. Até onde? Mas será que eu estou apropriado? Eu tenho essa preocupação de que toda decisão que eu tomar vai refletir num resultado que é meu. Exato.
Né? E essa forma tu consegue hoje já vivenciar dentro da cooperativa, querendo ou não, mostrando essa visão do empreendedorismo dentro do negócio, né, o intraempreendedorismo, para os colaboradores. Exato. Tu consegue replicar, porque para ti, na verdade, foi algo que foi natural, né? Ninguém te apresentou essa ideia que o caixa era teu, né? Tu levava o note para casa sem eles saberem. Eles descobriam depois, né? Tanto é que teve um não momento... Não gostavam muito, com certeza. Não, teve um momento... Quando eu trabalhei depois, eu e o Rony, a gente virou consultor, né? Gerentes PJs ali. Mas teve um momento que eles tiveram que bloquear os nossos acessos nas férias. Sim. Porque a gente queria continuar a dar resultado. Então a gente levava nas férias, sabe? Mas não era o resultado, era meu aquilo lá. Eu queria atender bem meus Isso te gerava realização, na verdade, né? Não era uma questão com a empresa exclusivamente, mas era porque era teu negócio, né? Isso, e tu queria dar o teu melhor e fazer o melhor possível. Perfeito, exatamente isso, exatamente. E é interessante essa questão do senso de pertencimento, mas também de vitória, né? Que não tem a ver com o resultado financeiro da empresa. A empresa sendo tua, né, como empreendedor ou como intraempreendedorismo. Mas é aquela história dos teus números, dos teus resultados. E aí eu faço esse contraponto com o esporte, né? O quanto... normalmente executivos são competitivos e praticam esportes de competição, né? E o Jonathan não podia ser diferente. Sim, verdade. A forma que tu faz uma coisa, tu faz todas, né? Tu é muito competitivo, chegando ao ponto que nem tu disse, que daí é a questão da direção, da diretoria que, tá de férias, tá? Eu vou ter que bloquear o resultado dele. Porque ele não vai parar. O acesso, porque ele não vai parar, porque ele vai querer continuar batendo meta e ter resultados ainda maiores. A gente tem que botar limites, né? Hoje tu tá do outro lado, né? Hoje eu tô do outro lado, né? Eu fiz 2 perguntas aqui, fez uma pergunta antes assim, poxa, como que eu faço para que a equipe ela tenha esse olhar de intraempreendedorismo? Então, nas conversas, né, principalmente com a liderança, é olhar o quanto que a equipe ela está engajada e preocupada com os resultados que estão acontecendo. O quanto que elas estão, eu não digo assim, não é sentir na pele, mas assim, poxa, será que em algum momento elas botam a cabeça no travesseiro e pensam, não, tá tudo certo, tranquilo. É estar consciente, né? O que eu vou fazer no outro dia? Eu sentei de manhã, eu sei qual que é a minha rotina, eu sei o que eu preciso fazer para o meu desenvolvimento. Daí volta lá naquela conversa inicial que a gente teve de querer, né, acreditar, ter sonhos, aí conhecimento, habilidade e atitude para galgar novos objetivos. Acho que isso é importante, é uma das falas que a gente vem tendo, né, constantemente para isso. As pessoas, elas, não digo uma preocupação ruim, mas elas têm que estar engajadas com aquilo ali. Inteiradas, né? Até porque, para ti, a gente percebe que foi natural esse perfil, né? Esse comportamento empreendedor, mas não é natural para todas as pessoas, né? E muitas vezes nós, na liderança, temos esse papel importante de estimular, né? E aí, nas conversas, nas reuniões, essa provocação faz com que as pessoas que têm dormindo, né? Aquele comportamento... acordem, né? E aí a gente traz eles para um outro nível, né? De maturidade de gestão. Exatamente. E envolve não só daí o nosso resultado na liderança principal, como o envolvimento deles com a operação, né? Então, esse estímulo, ele é muito importante. E aí, respondendo a pergunta do Matheus, tu faz isso no teu dia a dia, então, com os teus times. Porque quem não quer, daí vamos lá, quem não quer, quem não é feliz, poxa... não está engajado, mas vai ter que procurar ser feliz fora. É que tu dá espaço, né? Tu dá espaço até que tem que fazer o ponto de ruptura. Exatamente. Esse ponto de ruptura, normalmente, e eu digo assim, ó, vem por parte do colaborador. Se vocês perceberem isso, né, a gente tem hoje pesquisa de clima, enfim, mas normalmente vem por parte do colaborador. Por quê? Ele se vê muito descolado da cultura. E ele pensa, poxa, eu não faço mais parte disso, eu não estou feliz onde eu estou atuando. A cooperativa ela tem benefícios excelentes, mas eu não estou feliz. Então ela acaba buscando uma vivência fora. Sim, não faz mais sentido. Não faz mais sentido para ela. Então isso é importante também. Agora vamos voltar naquela pergunta que é o do esporte. Agora já o sorriso foi orelha a orelha. Sim, ele já mudou. Tu gosta, né? Eu gosto. Eu digo assim, claro que tem momentos na vida que a gente tem que dar foco, né? Acho que é o quanto que eu estou sendo sobrecarregado. A gente tem que ter certos limites. Mas eu gosto. Eu lembro que eu comecei a correr, acho que era 2017, 2016.
eu não conseguia dar uma volta na cidade. Foi um amigo meu, também, o Jonas, disse, vamos começar a correr. Eu era mais fortinho. Mais fortinho? Mais fortinho. E vamos começar a correr. A gente vamos, né? 500 metros. A gente já parou e digo, meu Deus, não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Eu disse, não, mas a gente vai começar a colocar objetivos pra gente. Começamos a correr. Né? Começamos a pedalar, fazer esporte. E nessa parte de, digamos, hoje eu ainda pratico, né? Não tanto como eu praticava há um ano e meio atrás. Eu tive que, como eu falei, dar foco numa necessidade que era o meu profissional. Mas isso não me deixa triste, né? Porque, querendo ou não, são momentos. E agora venho retomando já esse processo. Mas uma coisa que a gente faz na vida, a gente faz em todas as outras, né? E eu lembro que a minha rotina era acordar às 3h30 da manhã para pedalar, porque depois da corrida eu entrei no triatlon. Então, eu desafio, poxa, eu fiz 42 km. Tá, mas agora tá pouco. Vamos fazer uma outra coisa. Vamos fazer um triatlon, vamos fazer um Ironman. Né? Então, acordava às 3h30 da manhã para pedalar 70, 80 quilômetros, ou muitas vezes nadar, natação no inverno, 6 graus, piscina aberta. Botava neoprene, vamos nadar. O objetivo, a planilha estava ali, a meta era vamos ter que entregar. Um grau de responsabilidade, né? De disciplina. Disciplina direta. Isso, com a planilha. Com a planilha. Claro, eu tenho, né? se pegar meu celular agora, tô com planilha de novo. Botei uns objetivos aqui também. Mas isso me ajudou bastante na questão de parte organizacional, do quanto que da instituição, mas também a minha organização. Poxa, eu tenho que acordar, eu tenho que me alimentar bem. Eu vou ter um momento onde eu vou estar trabalhando. Isso me dava muito mais energia para trabalhar. Imagina, 3h30 da manhã. Chegava em casa às 7 horas, era tomar banho, morava perto, era ir trabalhar. Correndo. Correndo. Literalmente. Tinha minha rotina durante o dia. Meu, era... Sabe que tem gente que fala, mas eu vou correr de manhã, depois eu fico cansado. Capaz. Não acontece. O dia mais produtivo. Treino e disciplina, né? Disciplina, muito disciplinado com isso daí. Eu ia dormir 7h30, 8 horas da noite. Pensa. E esse é um ponto que a gente fala, né? O quanto tu é um exemplo que a gente vai trazendo aqui ao longo do podcast. A gente já trouxe vários, né? Tu compila muito bem essas características, que é da disciplina. Porque tu tem resultado no trabalho porque tu é disciplinado, tu tem resultado no esporte porque tu é disciplinado, e a tua maior competição é contigo mesmo, né? Isso, essa tu coisa. Tá sempre eu tenho uma autocobrança muito autocobrança grande, né? A gente tem que cuidar porque as pessoas que estão ao nosso lado, elas acabam se estressando com tudo isso. Não é um estresse, né? Mas é um estresse assim, poxa, mas não para um segundo, né? Eu cheguei de viagem numa mudança ontem, mas assim, eu não conseguia sentar no sofá para descansar. Enquanto que eu não via que estava tudo organizado. Ficou tudo organizado. As metas não estavam checadas. Não estavam. E daí eu acho que é essa situação. Jonathan, para um pouco. E a gente tem essa cobrança, né? Mas a disciplina, ela ajuda muito. Se a gente, de novo, né? Se a gente for olhar para essa rotina diária. Poxa, de manhã eu tenho que acordar às 3h30. Para mim, no máximo, às 4 horas estar saindo para pedalar. Para que às 7 horas eu esteja de volta. Para que às 8 horas eu comece a trabalhar. Porque tem aquele negócio. A pessoa disciplinada, o horário é um problema, né? Porque se tu chegar 1 minuto atrasado, Já fere. Né? Então, eu tinha muito regrado essa questão de horas de comida e tudo mais. Eu pensei, mas o que isso tem a ver com o negócio em si? O que eu posso trazer da minha disciplina para o negócio? Vamos lá. Como que eu estou organizando meus objetivos do mês? Quanto que eu estou quebrando eles por semana, por dia? Né? Então, isso me trazia muita facilidade porque eu organizava o meu mês inteiro. Poxa, eu tenho que, fazer visita para os meus cooperados. Eu tinha que fazer 20 visitas na semana. Daquelas, eu tinha que deixar um espaço para possíveis imprevistos. Então, a minha vida sempre foi muito organizada quanto a isso. Né? E isso me facilitou muito. Porque eu não tinha que correr atrás do resultado. Mas o resultado era uma consequência de tudo que eu construía durante o meu mês. Eu tô me segurando aqui. Mas vou voltar lá no início da tua fala, né? E eu fico sempre muito feliz em ouvir pessoas que têm planejamento, né? Eu me identifico muito com isso. A gente traz isso, né, nas nossas
conversas, o quanto ter um sonho é importante. E aí vou voltar lá na tua fala inicial, quando tu buscou o teu primeiro emprego, né? Tu buscou porque tu tinha sonhos. Né? Tu buscou porque tu tinha propósito, um objetivo. E a tua atitude até hoje de ter planejamento, organização e pensar no teu planejamento dia, semana, mês, ano, é o que faz tu ter sucesso. Exatamente. Né? E não é um sucesso de números, exclusivamente. De realização, de felicidade, de estar feliz contigo. Né? Exato. Então, a disciplina ela acaba sendo uma ferramenta para atingimento, né? Das tuas metas. É a organização, né? O que tu vai... E algumas pessoas nos questionam, né? Mas como assim? Mas como é puxado? Tu não para um minuto. Sim, eu tenho metas, né? Eu tenho objetivos, eu tenho objetivos, né? E no dia a dia a gente encontra algumas pessoas infelizes, insatisfeitas, descontentes. Como é bom ouvir, né? Um relato desse. E é importante trazer para o público, né? O quanto realmente é um case. Que ter o propósito, ter o sonho, ter planejamento e aí usar da disciplina para cumprir metas traz sucesso, traz prosperidade, traz realização. Exato. Um plano bem executado, ele não tem como dar errado. A gente fala assim, poxa, eu tenho mira laser, né? Algumas vezes, algumas pessoas já falaram, cara, onde que eu estou mirando? E daí, poxa, eu mirei, eu sei qual que é o meu objetivo. Agora... Se eu sei qual que é o meu objetivo, as minhas ações elas precisam estar relacionadas àquilo. Poxa, o que eu estou fazendo hoje vai me deixar mais próximo ou mais distante? Cara, esse dia 23 agora de janeiro, a gente fez uma reunião com os líderes aqui no Rio Grande do Sul. E daí, numa das conversas, nós estávamos num treinamento e nesse meio tempo, nós falamos, poxa... Perguntei para eles assim, tá, qual que é o objetivo de vocês para esse ano? Mas é fechar o negócio. Não, volta um pouquinho. Volta. Eu quero objetivos de vocês, pessoais. Quais são os objetivos pessoais de vocês? Daí um falou lá de questão de academia, né, baixar índice de gordura, outro eu falei que eu queria fazer mais uma maratona esse ano, porque eu tinha parado, né, o ano passado eu acabei, não parei totalmente, mas eu diminui bastante aí a questão da corrida, mas falei, vamos fazer mais uma maratona, queria fazer uma prova lá específica, e outro também uma situação de academia, enfim. Cara, agora tudo que a gente vem construindo durante os dias, e a gente já, em alguns momentos, tivemos conversas sobre isso, tudo... isso aqui está te deixando mais próximo ou mais longe do teu objetivo? Daí as pessoas começam a parar. Isso aqui está me distanciando. E daí cria o hábito e uma disciplina. Porque daí ela vai fazer coisas boas, hábitos bons, vira uma disciplina e ela vai alcançar aquilo com toda certeza. A partir do momento que eu tenho um desejo, mira laser, que eu botei lá na frente, meu sonho, mas eu vou me distanciando dele, ele acaba sendo só um sonho. Né? Um sonho. Eu vou querer comprar a minha casa. Mas e aí, se eu estou economizando para isso, eu estou me organizando financeiramente, família, enfim, eu compartilhei esse sonho, a gente fala sempre, né, compartilhar o sonho com alguém, a gente fez um compromisso lá entre a liderança para dizer, olha, né, esse ano a gente vai concretizar tudo que a gente quer, seja pessoal ou profissional. Então isso é importante, isso vai te trazendo mais disciplina, um hábito melhor, né, e tu se sente mais realizado, cada conquista que tu vai tendo até chegar lá, todo esse processo ele é gratificante. E essa consciência soma muito nas escolhas e renúncias, né? Porque aí começa nós termos entendimento que o sonho está lá. E aí o meu planejamento está aqui. E no dia a dia a consciência dessa definição, né? Do que eu quero, né? E como eu vou fazer para chegar lá. Porque sem ter essas informações, sem a gente ter conhecimento disso, parece que muitas vezes não é atingível, né? A gente não vai alcançar. Parece realmente que aquele sonho mesmo, sonho solto, né? Mas quando a gente tem planejamento e tem consciência, aí isso começa a interferir nas nossas escolhas e renúncias. E faz sentido, né? Eu sempre digo assim que antes disso, a renúncia é sofrida. Sim. Né? Antes disso, a escolha é difícil, né? Dói. Eu sei por mim, dói. Porque, vamos lá, eu tinha... sei lá, 25, 26 anos. E eu tinha uma rotina totalmente diferente. Pensa chegar final de semana, alguém te ligar e dizer assim, olha, sexta-feira, né? Sexta-feira, vamos sair, vamos, sei lá, para algum lugar. Eu disse, olha, eu até posso, mas não hoje, talvez um café amanhã à tarde, né? Eu lembro dos meus amigos, Sim. né? E infelizmente, em alguns momentos, acaba tendo uma distância, né? Um distanciamento. Eles me ligavam, Jonathan, vamos pra festa e tal. Eu disse, não, amanhã tem treino.
Amanhã eu acordo às 6 horas da manhã, eu tenho que estar na rua correndo. E algumas vezes eu falo, ô Jonathan, tu só trabalha e corre? Eu disse, sim, eu só trabalho e corro. Não tem problema nenhum com isso. Né? Então, foi tem uma renúncia. escolha tua, foi uma né? escolha minha. E esse ponto, né, com os valores e todos os trabalhos, né, que tu sinalizou que já fez, a Fabíola colocou muito bem os planejamentos. Quem escuta a primeira vez e não é muito familiarizado com essa rotina corporativa, né, de fato, de negócios, grandes negócios, pode parecer, não, é fácil porque, de fato, o Jonathan é assim, ele é disciplinado por natureza, ele gosta de passar trabalho na corrida. Gosta do desafio. Gosta do desafio, mas esse teu exemplo é fantástico, né? Porque tu tem que escolher permanecer disciplinado diariamente. Não é porque tu tem uma tendência que tu já gostava do desafio que a escolha diária é mais fácil. Porque ainda assim é mais fácil ficar no sofá. Ainda assim é mais fácil sair pra festa com um amigo do que acordar às 6 da manhã pra correr, no frio. Exatamente. A cama quentinha, levanta pra correr. Escolhas, disciplinas. Cara, quantas vezes que eu acordei 5 horas da manhã... Então a escolha permanece a mesma. Permanece. Né? Esse é o ponto. Então você que não é tão disciplinado ou acha que é impossível ser disciplinado, hábito. Tem que escolher começar. Tem que escolher começar. E ele tem que ter um propósito. O meu vínculo é sempre esse também. Se não tem propósito, a disciplina não vem. Não tem que propósito. Por que eu vou levantar para acordar às 5 horas da manhã? Para tomar café e ficar ali, sei lá, olhando para a lua? Não é. Tem que ter um propósito. Eu vou acordar para correr. Por que eu vou correr? Cara, primeiro, para fazer uma maratona. Mas por que eu quero fazer uma maratona? Cara, não é pela maratona, mas é toda a mudança de vida que tu vai ter. Tu vai comer melhor, tu vai dormir melhor, tu vai ser uma pessoa mais ativa, mais feliz. Então, tu tem um propósito, é a maratona, mas tem muitos porquês em volta dela que te traz um propósito muito grande, muito nobre. Os ganhos são outros, Exatamente. né? A maratona é a meta, né? Mas Exatamente. os ganhos são outros e tu tem consciência disso, né? Isso, exatamente. Poxa, eu comecei a me alimentar muito melhor. Eu odeio brócolis. Hoje eu como brócolis. E isso interfere, inclusive, na nossa produtividade, né? Com brócolis, assim, brócolis. Exatamente. Mas os hábitos interferem muito na nossa produtividade, na nossa relação com as pessoas, né? Eu costumo dizer assim, que, inclusive, concentração, fala, qualidade de atenção, né? Presença. Os hábitos, principalmente relacionados às atividades físicas, somam muito, né? Exato. E hoje a gente vê, por exemplo, agora mês de janeiro, tem o janeiro branco que eles falam, né? Que daí tem várias cores que são todas essas situações, ansiedade, medo, enfim. As doenças. Exatamente. Né? E teve o Endomart, criou algo muito legal que eu achei bacana, que foi as cores, né, daquele filme Divertidamente. Divertidamente. Das emoções, exatamente. E daí trazia lá as emoções. E querendo ou não, daí a gente foi fazer uma leitura num dos pós-atendimento que eu estava naquele momento. Eles foram fazer uma leitura da emoção e qual que era a dica que eles davam quanto a isso. É unânime. Todas elas tinham algo correlacionado ao esporte. Aí eu vou dizer, eu sou o defensor, né, do esporte. Eu gosto muito, acho indiferente se for uma caminhada, se for uma academia, se for um crossfit, se for uma corrida. Todo esporte ele tem seu valor, porque tu desconecta. Alguém vai jogar bola com fone de ouvido ou com celular na mão? Alguém vai correr com fone de ouvido ou olhando o feed do Instagram? Não. Não vai. É o momento de se tu conectar contigo mesmo. Então ele te traz muitas coisas boas. Aí por isso que diz assim, qualquer, né, doença ali que eles relatavam lá tinha um esporte. Mas mais profundo que isso é porque tu não tem conexão com nada, tu tá conectando com você mesmo. Gera uma qualidade de vida, né, exatamente, pro teu organismo e te coloca focado, exato, numa única atividade. Aí tu começa a se entender, né? Tu começa a se entender, poxa, eu tô correndo, mas tá doendo. Tu tira tempo pra ti, né? Pra ti mesmo. O que tá acontecendo com o meu joelho? Deixa eu entender o que tá acontecendo comigo. Pô, tá dando uma fisgada aqui debaixo da costela. Pô, então tem que diminuir meu ritmo. Sabe? Tu começa a prestar atenção mais pra dentro. E daí volta de novo naquela conversa lá do desenvolvimento pessoal. Tem que começar pela gente, né?
E quando eu estou sozinho olhando para mim, eu começo a me entender, eu consigo melhorar nas outras áreas da minha vida. Fantástico. E a gente percebe, Jonathan, que todas essas tuas escolhas interferiram muito no teu sucesso, né? Mas o mercado de trabalho está sempre em crescente evolução, né? Em muitas mudanças. Como que tu acredita que tu te manteve atualizado, né? E competitivo ao longo desses anos? Uma coisa que eu me apego bastante e que eu ouvi esses dias que faz muito sentido. A ela morre rápido. Né? Eu não digo que a gente não possa viver na moda, né? Com o modismo, porque hoje a gente vê ela é um ciclo muito rápido, ela é muito rápida, mas a gente tem que voltar às essências. Eu digo, como que eu me reinventei todas as vezes, ou que eu me vejo inovador, é por causa das pessoas que estão comigo, né? As pessoas que estão comigo sempre vem uma ideia, sempre vem algo diferente. As pessoas, elas vão trazer não é um resultado financeiro, mas um resultado totalmente diferente. Então, se eu for pensar nisso, eu digo, olha, a tecnologia, ela vai e volta. Recentemente, a gente não tinha aquele caso lá que até teve uma grande mudança, eu não lembro, para ver eu nem lembro, mas disse que ia mudar totalmente a forma de atendimento. Que era por avatar. O metaverso, né? Metaverso, os avatares. Ele chegou, ele falou, nossa, o metaverso vai dominar o mundo, tu vai ser atendido por uma tecnologia, tu não precisa mais ir na instituição financeira e tudo mais, inovação. Mas claro, qual que é a inovação hoje? É tu atender olho no olho, é tu conversar, ter esse momento aqui, essa é a inovação. Né? Então isso não muda. Atendimento humanizado por um ser humano. Se eu tiver que voltar, eu sempre vou voltar nisso daqui. Porque isso nunca vai mudar. A gente estava brincando no início, né? O papel e a caneta, para mim faz muito sentido. Hoje eu ainda eu sou da agenda. O analógico. O analógico, ele te permite estar no tempo presente. Real, né? Exatamente. Tu não está conectado com o mundo. Porque o grande desafio é, de fato, estar conectado, né? Smartphone na mão, com o mundo. E ainda assim conseguir estar no aqui e agora, no tempo presente. E isso, papel e caneta, é fantástico, né? Tu deixa o smartphone de lado, com papel e caneta, tu tá aqui e agora. E outra coisa, e olha como isso é inovador. Porque, claro, hoje tem muitas ferramentas que nos ajudam, mas vai chegar um momento que essas ferramentas, elas vão nos levar ao mesmo caminho. Se a gente pegar, indiferente que for o ChatGPT, estamos aqui em 5 pessoas. Se cada um aqui botar a mesma pergunta para o ChatGPT, ele vai levar no mesmo caminho. Se a gente mudar um pouquinho essa pergunta, ele vai levar ainda no mesmo caminho, porque a essência é a mesma. Mas se cada um agora sentar, sem tecnologia, não digo que a tecnologia é ruim, não. Eu estou defendendo aqui a minha tese de que as pessoas são importantes. Ela é ferramenta. Ela é ferramenta. Mas se todo mundo pegar aqui o papel e caneta na mão e começar a pensar, começar a idealizar tudo isso, vai sair 5 ideias diferentes da mesma pergunta. Todo mundo vai ter uma visão de ótica, né? Eu vou ter uma ótica diferente do Matheus, né? Eu vou ter uma situação diferente. Então, daí a gente entra numa discussão e pode sair ainda uma terceira ideia. Nós dois aqui conversando, a gente vai sair com uma terceira ideia. Então, a gente às vezes precisa desconectar para conectar, que isso é importante também, né? Não sei se responde a pergunta da inovação, mas por isso eu volto sempre nessa questão, né? De a gente desconectar para inovar. Isso não só responde, como traz, né, toda a tua essência de novo, né? Da conexão com as pessoas, né? Que é o valor que tu traçou na tua trajetória e vivenciou, né? E é o que tu pratica, tá nítido na tua fala, né? Não, eu fazia a maratona em Porto Alegre. Cara, não vai estar com celular, fone de ouvido. E comecei a correr, daqui a pouco passou um cara do meu lado. Ele perguntou, qual que é o pace e tal, né? Que é a velocidade que tu tá correndo. Daí eu peguei e falei e tal, daí ele disse, eu acho que eu vou aguentar nesse daqui. Cara, naquele ritmo que nós estávamos correndo, pra mim eu já estava cansado, né? Eu já estava bem cansado, né? E ele disse, não, vamos até o 21. Só que a gente começou a conversar. Ele começou a falar que ele vinha do Paraná, que ele veio para correr em Porto Alegre, porque, corrida de Porto Alegre internacional é uma corrida muito famosa, né? E outra coisa, vem pessoas de outros países correr aqui. Então, ela era importante. E ele veio do Paraná, ele contou um pouquinho do treino dele, contou um pouco da história dele, tudo que ele vivenciava.
Porque eu estava desconectado e conectei com as pessoas que estavam próximas, né, ali, né? Chegou no quilômetro 21 ali, ele continuou a corrida, eu quebrei, mas tudo certo, cansei. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo, eu digo, pode ir. Aquele suspiro final. Não, mas completei muito bem ainda, graças a Deus, mas eu digo, poxa, foi legal aquela conversa, né? Claro que no final ainda eu encontrei ele, né? Ele estava com a medalha. Encontrei ele e agradecia de, pô, cara, ano que vem eu quero te ver aqui de novo, né? Pô, sabe aquela conversa legal, uma conversa bacana, mas de novo, estava ali com pessoas. Né? Conexões, né? Conexões também. E conta pra nós um livro que te marcou muito. Ah, olha, eu vou dizer, antes de falar o nome do livro, vou contar a história do livro. Eu acho que eu já comprei esse livro umas 10 vezes, o mesmo livro. O mesmo livro. Toda vez que eu... o mesmo livro. Porque toda vez que eu tenho ele, alguém vem falar comigo, poxa, Jonathan, eu não consigo ter disciplina, vou lá, pego o livro e dou pra pessoa. Teve uma vez que eu já deixei uns 2 guardados. Eu deixei esse livro. Eu deixei esse livro guardado e alguma vez eu comprei esse livro, tinha uns 2 lá, que eu acabava presenteando algumas pessoas, né? Mas é um livro que fazia muito sentido para mim, eu já li, acho que li umas 2, 3 vezes. Naquele momento que eu vejo que eu estou desvirtuando daquele meu caminho, da disciplina, eu volto nesse livro, que é o Arrume a Sua Cama. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse livro, ele é um livro que ele fala muito da questão do hábito, né, de organização, de disciplina, e ele traz uma fala muito interessante. Poxa, se no primeiro momento do dia eu já pular o fato de arrumar a minha cama, como é que vai ser todas as outras? Ou ele traz mais forte ainda. Sabe aquele dia que eu acordei, eu arrumei minha cama, eu fui trabalhar, eu fui fazer todas as minhas rotinas do dia. Cheguei em casa, tudo que eu tinha planejado do dia, tudo tinha dado errado. Mas eu olhei para minha cama, ela estava arrumada. Uma coisa eu fiz. Uma coisa deu certo. certo. Aquilo lá me trouxe uma gratificação muito grande. E eu não vou falar sobre o livro todo, né? Porque tem que ler, né? Quem recomenda, assim, a leitura do livro é excelente, porque ele traz várias fases do livro, né? Ele fala os CEOs lá dos Estados Unidos, mas não os CEOs de empresas, do exército e tudo mais. Ele traz toda uma rotina de esforço, de trabalho, determinação. É um livro, assim, para mim, excepcional. Inclusive, eu estava numa livraria final de semana, eu olhei para a Natânia, minha namorada, daí eu peguei o livro na mão, que o último eu dei para um colega meu, eu dei para ele. Daí eu peguei o livro na mão, eu disse, vou levar, eu adoro esse livro. Ela disse, meu Deus, mas tu já leu umas 10 vezes? Eu disse, mas só de ter ele parece que é outra coisa. eu preciso dele. Se eu puder recomendar esse livro, é excelente. É aquele recado visual, né? Tem livros que são lembretes, de fato, né? Aquele livro de cabeceira, botar na bolsa. Que faz a diferença. Quero falar alguma coisa, contar alguma história, ou contextualizar algo para alguém, eu uso o livro porque ele faz muito sentido para mim. Que é uma grande referência para ti, né? Exatamente. E sendo desse livro ou não, né? Mas alguma frase que realmente tu leva para a vida. Uma frase... Funciona para ti, assim, aquela referência clássica. Eu acredito muito numa frase que o Stephen Hawking falou, que é enquanto há vida, há esperança. Cara, enquanto eu estiver vivo, eu tenho esperança, eu vou fazer acontecer, eu vou correr atrás dos meus objetivos. É uma frase para mim que é muito marcante. E sabe aquela frase do WhatsApp? Que a gente coloca? Usei ela há muito tempo assim, né? Cara, enquanto a vida, há esperança. Há esperança. Eu ainda nem sei se eu alterei ou ela se mantém a mesma, mas é uma frase que faz muito sentido para mim, porque eu não sou uma pessoa que desiste. Eu falei ali na maratona, eu quebrei no meio. Eu podia pegar simplesmente, sentar ali do lado e ir embora com a ambulância. Não, continuei ainda. Né? Continuei correndo, diminuí um pouquinho o ritmo, mas eu não desisti. Porque eu estava vivo na corrida. A importância de concluir, né? Exatamente. Tu começou, eu vou concluir. Muitas pessoas desistem no meio do caminho e às vezes é só um passo a mais que ela poderia dar e aquilo lá daria certo. Para fazer a virada de chave. Exatamente. E, Jonathan, conta para nós o que realmente te inspira. Tu é sonhador desde jovem, teve muitas atitudes, é um menino proativo, né? Conquistou aí várias trajetórias bonitas profissionalmente, dentro das atividades físicas também. E o que realmente te inspira? Olha, eu acredito que em primeiro lugar vem
a inspiração acho que vem de dentro de casa, da família, né? Eu conheço várias pessoas inspiradoras, mas uma que mais me inspira é minha mãe, sempre vai ser. Porque é uma pessoa que dentro das limitações dela, ela conseguiu me dar toda a educação. Ela conseguiu me trazer toda essa inspiração para a vida. Então, é a pessoa que mais me inspira. Ela, de novo, dentro de tudo que ela tinha de limitação, para mim, é a pessoa mais inteligente emocionalmente e que me ensinou tudo o que eu tenho hoje. Ela é a pessoa, assim, fora da curva, né, que eu trago. A tua referência. É a minha referência. E ela me ensinou muito a questão da família, sabe? E quando a gente fala de pessoas, ela me ensinou muito sobre isso. Porque, querendo ou não, né, dentro da minha família, eu tive minhas particularidades, hoje meus pais não estão juntos, mas ela, de tudo que ela passou, ela sempre disse que tem o perdão em primeiro lugar. E ela me ensinou a perdoar. Diferente do que aconteceu entre ela e meu pai. Muito aprenda a perdoar. Bem. E 12 anos se passaram, não deu 9 anos se passaram, até eu entender o que ela me trouxe. E depois de 9 anos eu voltei a falar com meu pai. Então é difícil falar isso, né, aqui, mas eu digo, é a pessoa que me inspirou e que me traz muitos conselhos indiferente. Ela não estudou pós, não fez faculdade, não fez nada, mas emocionalmente, inteligência de vida é a pessoa que me inspira e é a mais inteligente para mim. Normalmente os mais sábios, né? Eles sentem, né? Eles realmente viveram a história de vida, né? E agem de coração, né? E exatamente, assim, até hoje, quando eu preciso de um conselho, alguma coisa assim, ela é aquela pessoa assim que me ouve. Ela só me ouve. Uhum. Mas ela dá os melhores... Sabedoria. Eu ia dizer, não é diploma o nome disso. Diploma, é sabedoria. E ela me escuta muito bem. Incrível, assim, essa tua percepção e muito obrigado por compartilhar com a gente, né? Porque é uma questão de vida muito pessoal, bem familiar, né? Exato, exatamente. E a consciência da tua mãe, do conselho, né? Independente do que aconteceu, perdoa, continua, a vida segue. E parabéns mais uma vez pela tua coragem, de fato, de perdoar, né? Uma coisa é aconselhar, outra coisa é, de fato, conseguir fazer. Mas enquanto que tu não quer, tu não faz. Né? E ela sempre falava isso pra mim. Foi uma das primeiras conversas que a gente teve, né? Sim. E eu lembro que aquela vez, olha como é, né? Mas aquela vez eu me emocionei na hora de falar. Eu sei que aqui eu dei uma gaguejada. Mas hoje, pra mim, faz muito sentido e eu me sinto mais leve com tudo isso, sabe? Pelo conselho que ela me deu. É mais tranquilo eu falar isso porque eu sei, eu entendi, eu acreditei no que ela me trouxe, eu queria muito aquilo, então para mim fez bem. E claro, né, nesse processo, ela foi a pessoa que estava ali sempre me apoiando. Muito bem. E quando essa segurança vem de dentro de casa, nós nos sentimos fortes, né? Exatamente. Porque aí tu enfrenta ou tu busca o teu sonho sabendo que tu tem ali alguém de mão dada, né? Exato, tem a referência, ela tá viva ali do lado, né? Alimentando o teu sonho, Exato. né? É alguém que tu confia. Isso, alguém que tu confia. Que é a tua palavra-chave lá, né? Exatamente. Confiança é a base de tudo. E nesse momento de extrema confiança, né? Que realmente tu trouxe elementos fundamentais para desenvolvimento profissional, pessoal, que é a confiança, né? O quanto a gente precisa entender desse meio e que o quanto essa palavra ela diz muito sobre nós mesmos, né? Não sobre os outros. Não, a questão toda é o quanto você confia em você mesmo. Exato. E nessa linha de conclusão, né? Pegando um pouco do início do nosso podcast, da gravação, tu iniciou com essa fala, né? Da questão da vivência, da estrutura, da escolha, da disciplina. E o quanto tu escolheu e continua escolhendo isso ao longo dos anos. Porque ser disciplinado por uma semana é fácil. Né? Então, nesses momentos de reflexão, e quando tu pega um estilo de vida que compõe escolhas, muitas vezes pesadas, dolorosas, mas tu permaneceu, eu acredito que aí sim mostra o valor da pessoa que tu se tornou, né? Que aí é a jornada. Quando a gente começa a jornada, temos muitas teorias. Hoje tu já consegue juntar uma boa história de teoria com muita prática. E aí que está o grande diferencial. Exatamente. Muito obrigado por compartilhar com a gente. Acho que eu que agradeço o convite aí. Os pontos extremamente valiosos. E a gente vai fazendo
né? Vai relembrando alguns pontos. Eu confesso que algumas coisas vinham aqui, as perguntas de, cara, me veio isso na cabeça, meu Deus, eu não lembrava disso. Né? Eu que agradeço. Acho que revisitar tudo isso internamente também e aqui compartilhar, ele é importante. Porque daí acho que faz mais um reforço da nossa cultura. Porque se eu estou falando para vocês, eu estou assumindo um compromisso. Sim. Imagina eu aparecer daqui uns 3 meses mais forte. Né? Pô, mas o Jonathan falou lá que aconteceu alguma coisa. Compromisso público. É compromisso público. Eu estou reforçando meus compromissos. E o compromisso ele tem que ser diariamente reforçado, né? Nós te agradecemos muito pela tua fala, por ter dividido conosco. Nós esperamos que tenha inspirado, né, quem está nos escutando e trazido vários insights para quem está nos ouvindo, mas que principalmente a tua disciplina, né, estimule e inspire muitos, né, para que não só tenham objetivos, mas que alcancem e se sintam realizados e felizes, né, com um sorriso no rosto, que nem a gente pôde sentir de ti, assim, o quanto tu é feliz no teu dia a dia com os teus sonhos. Ótimo. Obrigado pelo convite, obrigado por quem estiver assistindo, né, compartilhando, que se sintam inspirados. Confesso que nem todos os dias vão ser bons, mas aquele dia que não for bom, a gente vai achar algo para agradecer. Se não for bom, mas agradeça. Agradeça, porque de alguma forma a gente consegue direcionar a nossa cabeça, nossa mente para algo positivo, né? Então agradeça. Indiferente se não foi tudo aquilo que a gente sonhava ou visualizava, né? Mas agradeça, que isso faz muito bem. E muito obrigado por vocês terem me convidado aqui. A gente que agradece Momento muito. Incrível. E para as pessoas que ficaram curiosas, aonde elas podem saber mais da tua história, da tua personalidade, da tua jornada de trabalho, da empresa, o @, o site, fica à vontade para fazer. Então, cara. Deixar os contatos disponíveis. Lembra daquela desconectar para conectar? Mas eu tenho Instagram ali, eu confesso que sim, eu venho numa trajetória. Eu me cobro muito de estar lá no Instagram, né? O @JonathanJNS, sem H, JNS porque é Jensen, né? Meu sobrenome. Mas se escreve Jensen, é alemão. Mas eu sou alemão, o alemão preto, é o Schwarzrock que eles falam, né? Mas é JonathanJNS, @JonathanJNS. E quem tiver dúvida, quem quiser conversar, por favor, sou muito tranquilo quanto a isso. Pode me chamar lá no Instagram, a gente vai conversar com toda certeza. E se eu puder agregar algo a mais aí no dia a dia, com toda certeza, será um prazer imenso. Muito bem. E para vocês que gostaram de mais um episódio do nosso podcast, né, falando mais e mais sobre valores essenciais, como a gente pode se diferenciar e entender o nosso dia a dia, né, porque na verdade são escolhas diárias. A gente pode acompanhar o nosso trabalho, pode seguir a gente no @Valores Essenciais e entender um pouco mais do meu trabalho no @HRN Company e @Matheus Hermann. Fabiola, aonde podemos ter mais informações de você? Então, Matheus, para me encontrar nas redes, estou junto no @HRN Company e no meu pessoal, então, @Fabiola Davis Mentoria. E agradeço mais uma vez a tua presença, Jonathan. Obrigado. E até a próxima, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima.